Boa noite, para todo mundo que estiver me assistindo, boa tarde, bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou estudante de Engenharia Aeronáutica na UF, Universidade Federal de Uberlândia, e eu estou aqui representando a equipe Tucano. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu fiz e que resultou no trabalho que foi enviado. É um banco de dados de coeficientes aerodinâmicos, de baixo reino, certo? Só que com algumas metodologias para estender esses ângulos de ataque depois do stall e também cálculos para diversos valores de Mach. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de cálculo para as aplicações diárias, a gente usa Mach 0 ou um Mach bem pequeno. Até porque não faz tanta diferença para as aplicações que a gente usa. Mas, por exemplo, se a gente estiver desenvolvendo um elemento propulsivo, a variação do número de Mach, os efeitos de compressibilidade, já começa a fazer alguma diferença. E é importante pegar esse efeito para ter um cálculo mais acurado. No decorrer da apresentação, a gente vai passar por alguns pontos. A gente vai introduzir o assunto, por que é interessante ter uma abordagem de banco de dados, como que foi feito esse banco de dados, como que ele está estruturado, até para a gente poder usar ele, a gente poder entender e usar ele. Como que foi feito a pré-população desse banco de dados a partir do Xfoil, como que foi feito o provisionamento e o gerenciamento das máquinas virtuais que realizaram esses cálculos e como que foi feita a extrapolação dessas polares que foram calculadas. A gente também fez algumas ferramentas para facilitar o acesso desse banco de dados para todo mundo e eu vou explicar mais ou menos como é que usa elas. E como é um processo contínuo, ainda vai ter mais coisa pela frente no futuro que vai ser melhorado todo esse trabalho. E eu vou explicar um pouco sobre o que está por vir. E no final, a gente já pode se despedir e fazer uma finalização. Primeiramente, por que é interessante fazer um banco de dados para armazenar essas informações? Você já deve estar acostumado, mas basicamente quase todo o processo de desenvolvimento de uma aeronave, de aerodesign, a gente acaba tendo que usar coeficientes de perfis 2D. Geralmente com alguma metodologia para estimar os efeitos tridimensionais do escoamento a partir desses coeficientes 2D. E para fazer isso, geralmente a gente usa o Xfoil. Como muitos membros precisam desses dados, seria interessante ter alguma forma de armazenar esses dados na internet, para não precisar passar manualmente, de alguma forma muito que pode provocar inconsistências entre os membros, esses dados. E um banco de dados consegue fazer isso pela internet, então já seria um avanço muito bom. O banco de dados também consegue tornar esses dados de uma forma menos inconsistente, quer dizer, todo mundo vai ter o dado mais atualizado com menos problemas, de uma forma mais fácil. Mas qual que é o problema também? Geralmente, quando a gente está usando dados de coeficientes de perfis 2D, a gente sempre precisa do dado mais acurado possível, mais preciso possível. E muitas vezes nem o Xfoil é capaz de dar a precisão que a gente precisa. E a gente acaba tendo que recorrer a testes de túneis de vento. E para fazer isso, a gente geralmente acaba recorrendo a artigos na internet de entidades e pessoas que fizeram esses testes, como, por exemplo, os NACA Reports. Só que esses dados geralmente estão num formato muito ruim de se consumir, por assim dizer. Eles estão em formatos gráficos, em tabelas, que geralmente você precisa de algum processo manual para tirar eles. Então, muita gente acaba usando ferramentas que extraem os pontos XY desses gráficos. Só que esse trabalho manual demora muito tempo e também pensa nisso, Imagina quantas pessoas em cada equipe separadamente já não fizeram o mesmo trabalho várias vezes. Quantas pessoas já não rodaram o Xfoil para uma geometria muito conhecida, tipo um Clark Y, para as mesmas condições. Ou então pegaram o mesmo NACA Report e tentaram tirar aqueles dados de novo. E guardaram no banco de dados pessoal da equipe deles, ou no próprio computador, esses dados se perderam. Imagine quantos problemas já não estão relacionados a isso. Pensando nisso, uma abordagem que poderia poupar muito tempo, esforço computacional,
seria pegar tudo isso e colocar só uma vez no banco de dados na internet. Ao invés de fazer cada um da sua equipe fazer uma vez o mesmo trabalho, todo mundo coloca num lugar centralizado. É interessante também ter essas informações no lugar centralizado, porque aí não é necessário percorrer a internet inteira procurando esse tipo de dado. Se ele estiver num lugar só, de uma forma consumível, facilitaria muito desse processo. Agora que a gente já pensou assim, por que é interessante ter um banco de dados, a gente tem que fazer algumas escolhas. Esse banco de dados poderia ser feito de várias formas, com vários aplicativos diferentes. A forma como foi idealizado nesse trabalho foi utilizando um sistema de banco de dados relacional. E dentre os gerenciadores de bancos de dados relacionais, foi escolhido o MySQL. Porque ele é um software livre, ele é portátil, muitas plataformas conseguem utilizar ele. Por exemplo, o MATLAB tem um suporte para o MySQL, o Python tem um suporte para o MySQL, C++, Excel, qualquer outra linguagem desse tipo vai poder utilizar uma fonte de dados do SQL. E ele tem um bom desempenho. O primeiro passo na hora de fazer um banco de dados é estruturar ele, é dizer quais vão ser as tabelas que vão compor ele e quais vão ser os dados que vão ter nessas tabelas. Para fazer e como essas tabelas vão se relacionar, claro. Nesse trabalho foram escolhidos cinco tabelas para representar os dados que a gente quer guardar. Elas são airfoils, geometries, runs, polars e polar properties, que estão esquematizados nesse diagrama de entidade e relacionamento. A tabela airfoils vai ter todos os airfoils que vão compor esse banco de dados. Qual que é o nome deles, qual que algumas informações que são específicas de airfoils, por exemplo, qual que é a espessura dele, o camber, qual que é a porcentagem da corda que esse camber máximo e espessura máximo aparecem. Se tiver, por exemplo, poderia colocar qual é a origem desses dados desse aerofólio. E também, no caso dessa tabela, precisa de ter um identificador único, que no caso é a chave primária da tabela, que é esse campo Airfoil ID. Pode acontecer, por exemplo, de você armazenar 2 vezes a mesma geometria de aerofólio nesse banco de dados e compartilhar o mesmo nome, mas eles nunca vão compartilhar o mesmo Airfoil ID. A gente já pode ver ali do lado um campo que vai estar presente em outras tabelas também, que é o Creator Username. Ele é preenchido automaticamente e não pode ser modificado. Ele vai preencher com qual que é o usuário atual do banco que está logado no banco de dados no momento que foi inserido aquela linha na tabela. O objetivo dele é o seguinte: pode ser que gente mal intencionada, com direito de escrita, queira apagar dados de outras pessoas. Ele funciona como um método de segurança, prevenindo que outras pessoas possam apagar dados de outros usuários. E ele também serve para você poder ter uma ideia de quais dados você quer selecionar. Vamos dizer que qualquer um pode escrever nesse banco de dados, pode ser que alguém tenha dados que você não confie. Então você pode selecionar dados só das instituições dos usuários que você confia plenamente. Beleza. A próxima tabela que eu vou explicar é a Geometries. Ela tem os coordenadas x e y que identificam aquele aerofólio, que caracterizam aquele aerofólio. Ele tem um campo que é o Airfoil ID, que é o aerofólio na tabela Airfoils que essas coordenadas referenciam. E também tem um campo site que vai dizer se aquelas coordenadas estão falando da parte superior do aerofólio ou da parte inferior. Quando a gente vai falar de polares, de coeficientes aerodinâmicos, a gente tem que pensar também que para o mesmo aerofólio, essas polares vão depender de qual que é o número de Reynolds e o número de Mach que elas foram tiradas. Também vai depender do método que você usou para tirar elas, certo? E de algumas configurações que você setou nesse método, por exemplo. Então a tabela runs ela vai ter todas essas características que caracterizam cada polar. A tabela runs ela tem uma coluna que é o run ID, que é a chave primária dessa tabela, que é um valor único de cada
cada entrada na tabela. Vai ter um Airfoil ID que referencia a qual aerofólio da tabela Airfoils essas runs estão relacionadas. Vai ter alguns valores que se preenchem automaticamente, por exemplo, o valor N-points é o número de pontos daquela polar que é referenciada a esse run. E é preenchido automaticamente a cada inserção na tabela polars referentes a esse run. Alpha mínimo, mesma coisa, alpha máximo também. E o run date, que é a data que foi inserida essa linha na tabela runs. O campo additional data é um campo aberto para ser preenchido com texto. E por que ele existe? Quando a gente está fazendo um banco de dados relacional, a gente tem que predefinir quais são os dados que a gente vai armazenar. Só que como a gente quer fazer uma coisa geral para vários tipos de fontes de dados, pode ser que, por exemplo, tirando esses dados para um CFD, você utilize algumas variáveis que são diferentes, por exemplo, do que você usa com Xfoil. Então a gente precisa de alguma forma de colocar isso para identificar esses dados. E você pode fazer isso colocando no campo Additional Data. Só é recomendado que, se você quiser colocar vários valores, você separe eles por um ponto e vírgula. E sempre coloque da forma chave igual a valor. Porque assim, você consegue ter ferramentas que extraiam essas variáveis mais tarde. Como, por exemplo, um leitor de formato CSV. Beleza. A tabela polars é onde realmente vai estar os dados de coeficientes aerodinâmicos. As polares sempre vão se referenciar a um run ID e a um airfoil ID. Quer dizer, elas vão estar relacionadas a um certo run na tabela runs e vão ser de um determinado aerofólio. Os coeficientes CLCD e CM sempre dependem do valor de alfa, certo? Então, cada entrada nessa tabela tem um valor de alfa. E é basicamente isso. A tabela Polar Properties, ela vai pegar alguns valores que a gente está interessado nessas polares. Por exemplo, qual que é o CL máximo daquela polar, qual que é o CL alfa, o CD mínimo, o alfa de stall e assim por diante. Esses valores são importantes tanto para fazer extrapolação quanto para a gente conseguir ter um feeling qualitativo de qual que é a qualidade daquele aerofólio naquela condição de operação e assim por diante. Sempre vai, como a polar vai variar com as condições de operação, ela sempre vai estar referenciada a um run ID que vai ter essas condições de operação. E sempre são referenciadas a um aerofólio específico. Então tem que ter qual é o aerofólio que ela é referenciada. Como esse banco de dados foi pré-populado, a gente precisa explicar como que foi feita essa geração de curvas pelo Xfoil. Aqui é a parte que mais eu trabalho, mas também que foi um esforço legal para exemplificar como que funciona e incentivar as pessoas a usar. Basicamente, foram inseridas 1.546 geometrias de aerofólios no banco de dados. Essas geometrias vieram do banco de dados da UIUC, Universidade de Illinois, e 264.601 polares. Dentre essas polares, foram escolhidas 97.733 para serem estendidas. Se eu fosse realmente usar só um computador para fazer isso, eu levaria provavelmente meses numa abordagem sequencial. Então, foi feito um esforço para tentar tornar esse trabalho possível de ser executado de uma maneira distribuída, um método que chama computação distribuída, em que vários computadores realizam essa tabela em paralelo, mais diferente, por exemplo, de um computador com vários núcleos fazendo isso. Como que isso foi feito? Primeiramente, um script MATLAB que conectava com o banco de dados entrava no banco de dados e inseria valores na tabela runs com todas as runs que seriam feitas, mas com status igual a to do. Essas runs tinham lá as condições de operações, claro, e essas condições de operação eram as seguintes. Para cada valor nesse vetor de Mach, eram preenchidos todos os valores nesse vetor de Reynolds. Então, para o Mach 0, teria o valor de Reynolds de 2.000 até 100.000 com passo de 15, 25.000 até 250.000
com faixa 25, assim por diante, passando para o Mach de 0.3, fazendo o mesmo processo. Agora, para realmente, efetivamente fazer esses cálculos, foi feita um código em Python. Por que em Python? Se fosse feito em MATLAB, o MATLAB é um software proprietário, seria impossível rodar em diversos computadores, teria que ter uma licença para esses computadores rodarem isso. Então foi feito um código em Python que procurava uma linha no banco de dados com status igual a to-do, travava essa linha para as instâncias não lerem ela, atualizava o status para doing e realmente pegava esses valores de Mach e número de reinos e chamava Xfoil para calcular essa polar. Tendo essa polar, era calculado o Polar Properties. Se ele tivesse sucesso nessa tarefa, ele atualizava o status para done e populava o banco de dados, inseria os dados na tabela. Se ele tivesse falhado, ele atualizava o status para failed e colocava no campo additional data a descrição dessa falha. Por conta do Xfoil às vezes travar uma instância inteira, também teve que ter tomado um cuidado, que foi criar uma thread. Essa thread contava até um certo valor, paralelamente à execução do Xfoil, e se passasse um determinado valor, matava o Xfoil. Isso impedia que as instâncias parassem todo o trabalho por causa de um Xfoil travado, por exemplo. Certo. Depois de gerado tudo isso, aliás, para gerar tudo isso, foi necessário ter potência de computacionamento. Por quê? Não adianta fazer um código que é capaz de realizar computação distribuída se você não tiver computadores para fazer essa tarefa. Para isso, foi usado as plataformas de Cloud Computing, AWS e Microsoft Azure. Com elas, foi possível provisionar 57 máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais são basicamente como se fossem máquinas reais, só que num servidor da AWS ou Microsoft Azure. E todas elas rodavam esse mesmo script em Python. Para configurar todas essas máquinas virtuais, instalando as dependências, como o interpretador do Python, qual que é o script que vai ser usado, o Xfoil, e assim por diante, todas as dependências necessárias para rodar aquele código, foi feito um script em PowerShell que automatizava esse processo. Claro, durante o desenvolvimento, muitas ideias foram testadas, e para conseguir atualizar o script em cada uma das instâncias, foi instalado junto com as dependências naquele script PowerShell o Ansible em cada uma dessas máquinas virtuais. Então, uma máquina virtual em Linux conseguia executar um outro script em PowerShell que atualizava esses valores, esses dados de scripts nas máquinas virtuais que estavam executando o trabalho. Para isso também foi usado um bucket do Amazon, um bucket S3, para conseguir realizar esse controle de versão. Agora vamos falar um pouco sobre a extrapolação das polares. Para conseguir dados além do ângulo de stall, da coeficiente 0,5, além do ângulo de stall, fazer uma abordagem por CFD é totalmente inviável. Então os métodos que a gente tem para fazer isso são métodos empíricos. O que a gente faz dentre os métodos selecionados, na verdade, o que foi escolhido foi do Horn-Montgomery. Mas só que para fazer esse método funcionar, você precisa de ter uma polar que ele vai se basear. E dependendo da qualidade da polar, pode ser que o resultado não seja possível ou não seja representativo. Então, para filtrar quais polares poderiam ser extrapoladas, foram selecionadas dentre as polares geradas pelo Xfoil só as que cumpriam esses critérios. Por exemplo, esse critério do Reynolds acima de 80.000, pode ser que, por exemplo, quando seja calculado um Reynolds muito baixo, a qualidade da polar seja muito ruim. Por um Mach muito grande também isso pode acontecer.
E esse critério de CL máximo, por exemplo, é porque quando roda o Polar Properties, se ele não encontrasse um CL máximo, ele preenche o campo com 0. Então, se ele não tem o CL máximo, ele não está apto a ter as polares estendidas. Beleza. Então, o método, aqui está um pouco do resumo do método Horn-Montgomery, como que foi feito. Só foi feita uma pequena modificação, que foi a seguinte. A partir da polar, o método do Horn-Montgomery, ele cria uma parte da polar antes do stall, no pré-stall. E para não ter dado repetido e também usar os dados do Xfoil, que são mais confiáveis do que essa estimativa que o método gera, foi feita uma modificação que é simplesmente pegar a curva de CL-alpha, o CD-alpha do Xfoil, escolher um ponto depois do stall e colar, comprimir essa curva gerada pela extrapolação de forma a encaixar essas duas curvas, para não ter dado repetido no banco de dados e também para conseguir ter o dado mais correto. Para conseguir ter acesso ao banco de dados, se você não tivesse uma outra ferramenta que abstraísse esse processo, todo mundo teria que ter conhecimento de SQL. Para poder facilitar isso, foram criadas algumas ferramentas em Python e em MATLAB para poder facilitar esse processo. Essas ferramentas vão estar disponíveis nesse GitHub que está no endereço aí. Basicamente, o script em Python é um conjunto de funções que facilitam o processo de procurar no banco de dados. Por exemplo, se você quisesse uma geometria, você poderia buscar ela pelo ID dela, Airfoil ID dela, ou se você quisesse uma polar, você poderia procurar ela pelo Run ID dela, e assim por diante. Mas mesmo esse processo é um pouco mais complicado, porque você teria que ter noção de qual que é o ID do Airfoil que você está procurando ou da polar que você está procurando. Para isso, foi feito um script em MATLAB que facilita esse processo. Um script que tem uma interface gráfica, que é o que a gente está vendo aqui. Aí você pode ter uma noção de qual que é o aerofólio que você está procurando, quais são os coeficientes, número de Mach, número de Reynolds, se você está querendo ver o CL ou CD, você também poderia baixar esses coeficientes que você está vendo num formato conhecido, como formato de texto, Excel, ou num formato .mat, se você quiser usar no MATLAB, e assim por diante. Acontece que para usar esses dados, tem que seguir alguns passos, pelo MATLAB pelo menos. Você precisa baixar o driver ODBC, tem que ser a versão 5.3, porque é o que o MATLAB aceita. O link está aí na tela. Depois de ter baixado esse driver, você precisa procurar na aba de pesquisa do Windows por ferramentas administrativas e depois clicar em fontes de dados ODBC. Daí você clica na aba DSN de sistema e clica em adicionar. Daí é só selecionar o driver MySQL ODBC 5.3 Unicode e preencher como está na tela. Só precisa tomar um pequeno cuidado, que é o seguinte: o endereço que vai estar hospedado nesse banco de dados, tanto quanto a porta que vai estar hospedada, pode ser que mude com o tempo, porque ele ainda não tem um espaço físico. Eu ainda estou tentando negociar, pode ser que até o momento que você está vendo isso já tenha um espaço físico negociado, e para manter o endereço mais atualizado possível, eu vou notificar no GitHub qual que é o endereço mais recente. No momento é esse aí. Agora, como algumas coisas ainda estão faltando, por exemplo, para ter um processo completo, uma ferramenta completa. Basicamente, se o objetivo for que qualquer um possa escrever nesse banco de dados, é necessário distribuir credenciais com a capacidade de escrita, certo? Por exemplo, se você aí de casa fizer um teste de vento ou procurar alguma coisa num NACA Report quiser colocar, você precisaria de uma credencial de escrita.
Mas isso ainda não está sendo distribuído por conta de que tem que tomar um certo cuidado com quais são os impactos na segurança. Mas isso ainda vai ser trabalhado. E também para que facilite o processo da inserção de dados no banco de dados, seria interessante que tivesse uma ferramenta gráfica para fazer isso. A ideia é que o SQL Explorer tenha alguma função que ajude nesse processo. Por fim é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem falar comigo pelo e-mail. E eu fico por aqui. Abraço.